Querido Deus e amado Pai, Deus Santo e Pai poderoso, eu entro, Senhor, na Tua presença, Senhor, nesta noite, Pai. Ó meu Deus, meu Pai amado, te agradecendo por mais essa riquíssima oportunidade. Ó meu Pai querido de poder, Senhor, estar, ó meu Pai querido, contemplando, Senhor, a Tua palavra, Senhor, meditando na Tua palavra, juntamente, Senhor Jesus, com essas pessoas que agora, Senhor, estão nos acompanhando, Senhor Jesus, ó Pai querido, através, Senhor, deste aplicativo, Pai. Meu Deus, meu Pai amado, que a Tua santa e gloriosa palavra, Senhor, seja nesta noite, Senhor, ó meu Pai, a direção para o nosso caminho, Senhor, o alimento para a nossa alma, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja, Senhor, meu Pai querido, esclarecendo em nossos corações, Pai, o Teu querer, Senhor Jesus, e o que é melhor para nossas vidas, Pai. Se conosco, Senhor, ó meu Pai, nesta noite, para que esse ensinamento, Senhor, venha a ser aquilo que o Senhor quer, não aquilo que nós queremos, Pai. Nós te pedimos, Pai, te agradecendo no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos transmitindo ao vivo, mais uma vez, este culto de ensino da Palavra de Deus da Igreja Evangélica Filadélfia, Ministério Bauru. Gostaria de estar meditando com os irmãos, aqueles que estão nos acompanhando, para que realmente faça um culto racional na sua casa, né? Pega a sua Bíblia aí, acompanhe os versículos bíblicos que nós estaremos meditando. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, né? Vou tentar ser breve, né, naquilo que Deus colocar no nosso coração, para que esse ensino não se torne um ensino cansativo, exaustivo, mas por ser uma forma de transmissão pelo celular, né, para muitos, ou por computador, para outros, para que não fique algo desgastante, né? Mas eu gostaria de pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias aí, aqueles que estão acompanhando, no Antigo Testamento, livro do profeta Ageu, capítulo 1, e eu quero estar lendo uns versículos até o versículo de número 5, amém? Diz assim a palavra do Senhor: No segundo ano do rei Dário, no sexto mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura, não é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, palavra de Deus que nós estaremos meditando nessa noite, que se encontra aqui no livro do profeta Ageu. Ageu, que é um dos profetas, considerados profetas menores. Tanto Ageu quanto Zacarias, né, iniciaram os seus ministérios no segundo ano do rei Dário, 520 anos antes de Cristo. Tanto os reinos da Assíria, né, e Babilônia saíram de cena, e o império que regeu, né, e que governou foi o Império Persa. Os acontecimentos deste livro envolvem um período pós-cativeiro. Os judeus voltaram do exílio, né, que foram 70 anos do cativeiro, sob decreto do rei Ciro.
da Pérsia em 538 anos antes de Cristo, né? No segundo ano da sua vinda do exílio, em 536, lançaram os fundamentos do templo, mas as oposições externas e os desencorajamentos internos fizeram com que eles abandonassem o projeto durante 16 anos. Somente 520 anos antes de Cristo, ou seja, depois de 16 anos de abandono, se levanta os profetas Ageu e Zacarias, que são enviados para exortar e encorajar o povo a voltar à reconstrução do templo em Jerusalém, que é o tema principal deste livro de Ageu, né? Ou seja, reconstruindo o templo. Pois o povo voltou mais preocupado em refazer, né, as suas casas com luxo, do que reconstruir, na verdade, né, a casa de Deus que estava em ruínas. Esse era o motivo e o propósito de estarem ali, né? Deus vem através dessa palavra nos ensinar e chamar a nossa atenção do que é verdadeira prioridade na vida de um cristão, e encorajar, irmãos, e não abandonar e não deixar de lado a sua obra, e também em todos os segmentos da nossa vida. Nós temos que colocar o Senhor acima de todas as coisas. Muitas pessoas só recorrem a Deus quando já não há mais como eles próprios seguirem os seus caminhos, né? Ou seja, quando ficam doentes, quando ficam sem empregos, quando as coisas não estão bem em famílias, quando a saúde vai embora, aí que não tem mais solução de maneira nenhuma, é que vão recorrer a Deus, né? E Deus se agrada daquele que coloca, né, o princípio de adorá-lo, o princípio de colocar, antes de fazer qualquer coisa, acima de tudo, colocá-lo para que Ele possa estar nos livrando, nos guardando, né? Estando à frente para que possamos, através dos nossos atos, vencermos, mas vencermos com as forças com que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com que nosso Deus, Ele nos dá e se agrada em dar a todo aquele que invocam o seu santo nome, né? O tema deste livro, irmão, de Ageu, que é reconstruindo o templo, né? Ageu significa festivo. Agora, veja bem, da alegria para frustração, né? Voltaram do cativeiro, ou seja, da disciplina, na realidade, eles foram para o cativeiro, uma forma de disciplina do Senhor, né? E estavam alegres e motivados, e começaram a obra da casa de Deus, mas esta alegria durou pouco, e logo a alegria virou frustração. Por quê? O desânimo, e a obra ficou parada por quase 16 anos. E existem duas formas com que o homem pode se afetar, podem abandonar, pode deixar de fazer tanto a obra de Deus, como ficar desmotivado em sua vida pessoal, né? Essas investidas, elas são da forma exterior e também da forma interior, né? E nós estaremos aqui então expondo para os irmãos, né, que a alegria e choro de um novo recomeço, porque
Porque quando, ao mesmo tempo que eles lançaram os fundamentos, os alicerces do templo da casa do Senhor, né, a população, as pessoas que não acreditaram o Deus com que eles serviam, começaram a desanimá-los, né? Começaram a estar zombando deles. E isso fez muito mal, né? Deixando com que o desânimo tomasse conta do seu interior. Veja bem, algo que vem de fora e que acaba afetando o interior da pessoa. O interior que estava animado, o interior que estava encorajado. E quantas vezes dessa mesma forma não ocorre conosco, né? A pessoa, ela se converte, é um novo convertido, ou até mesmo uma pessoa que está na obra há muito tempo, é consagrado, às vezes, um obreiro na casa do Senhor, e chega alguém e fala, mas veja bem, essa pessoa foi consagrada, mas essa pessoa se converteu, mas essa pessoa, isso daí não dura muito dentro da casa de Deus. Que coisa, né, irmão? Com que o mal, ele vem de uma maneira que a gente menos espera. E muitas vezes vem através de quem nós temos contato. São nossos amigos, são membros da família, são os colegas de trabalho, da escola, né? Que vem trazer então uma mensagem às vezes negativa e vem mudar toda a história que Deus construiu dentro do seu coração, uma história de esperança, uma história de vitória, não uma história de derrota. Então, cuidado com as influências, irmãos, que vêm da parte exterior para o interior. E assim aconteceu nesta passagem, né? Nós vemos aqui no capítulo 3 e 4, diz o seguinte: voltaram do cativeiro da disciplina do Senhor, estavam alegres e motivados e começaram a obra da casa de Deus. Mas esta alegria durou pouco e logo a alegria virou frustração, desânimo e a obra ficou parada por quase 16 anos. Demonstrando que o homem é responsável pelos seus atos, mesmo quando a promessa é feita e ela irá se cumprir. Lançaram os alicerces do templo da casa do Senhor, Esdras 3:10. Porém, dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tantos gritos tão altos que as vozes se ouviam de muito longe. Quando uma pessoa começa a fundamentar na sua vida totalmente na palavra, o que acontece? Ela tem sede, ela tem fome da palavra de Deus. Assim também é com a pessoa recém-convertida, pode ver, tudo é alegre para ela. O coração se enche, o interior se enche da presença de Deus, se alegra de louvar ao Senhor, se alegra quando é convidada a estar orando, se alegra na campanha de oração, se alegra nas campanhas, nas festividades, se alegra quando é convidado para ir ao monte. Enfim, tudo é motivo de alegria quando se fala em fazer algo para o Senhor. O que está te desmotivando? O que faz com que você verdadeiramente deixe de ter esse desejo?
a não ser as coisas, as influências que vêm do exterior. O seu interior, na verdade, tem fome e sede da palavra de Deus. Mas, por razão das coisas exteriores, essas coisas vão deixar de existir? Não, irmão. Tem que manter o foco, tem que manter a força, tem que manter o que? As orações e Deus acima de todas as coisas. Veja bem, permanecer perseverante foi o problema do povo. Porque ainda que eles tiveram a palavra para a reconstrução pós-cativeiro, ainda que eles tiveram essa ordem, eles se desanimaram. Eles se deixaram levar. E quando nós lemos aqui, no versículo de número 5, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerais os vossos caminhos. Quais são os caminhos com que nós estamos andando? Muitas vezes, irmão, nós temos que olhar para o passado, considerar as coisas com que o Senhor nos deu, dar valor às coisas com que o Senhor nos deu. E é tão precioso porque o maior dom, o maior amor foi morrer na cruz para perdoar os nossos pecados, irmãos. Isso é motivo de alegria. Ninguém nos tira. Foi preço de sangue, ninguém nos tira. Considerai os vossos caminhos, considerai o seu passado. Considerai quando você aceitou o Senhor Jesus. Considerai as bênçãos que Ele te deu, não se esqueça. E a gente se esquece às vezes por causa do quê? Por causa das coisas que vêm de fora. Mas seguindo aqui, nós precisamos ser perseverantes, viu, irmãos? E assim é conosco também, né? Quando o inimigo vem roubar nossa alegria, querendo tirar o prazer das coisas de Deus e fazer parar a obra, né? Desânimo, frustração e inquietação são as três coisas, na realidade, né, com que fizeram com que a obra, né, fosse parada, né, por causa dessas influências de desânimo, frustração e inquietação que os inimigos conseguiram fazer entrar na vida daquele povo, né? Então, agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias do rei Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. Esdras 4, do versículo 4 ao versículo número 5. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Esdras 4 e 24. Eu gostaria de citar, irmão, essas aqui no esboço que eu fiz para esse ensino, que você possa sempre gravar, né? Eu gosto muito, sou repetitivo às vezes, porque eu gosto com que as pessoas gravem os pontos principais, né, do ensino, né? Então eu gostaria que você gravasse bem as situações do exterior, né, que são o quê? Palavras de desânimo, inquietação e frustração vindas do inimigo. São estas as situações do exterior, né? A situação do nosso interior, né, é o que?
é o desencorajamento, a falta de constância e perseverança de liderança que afetou todo o povo lá, né? Na nossa vida não é diferente, né? Quando muitas vezes a gente, aqui o ensino nos fala, inclusive, irmão, né? Falei muito da situação exterior que afeta o nosso interior, porém, dentro desse interior, agora eu quero falar no interior, que eu falo no nosso convívio, vem o quê? Vem muito desencorajamento e falta de constância, que é dentro de nós, as nossas atitudes, né? E a perseverança que nós precisamos ter, né? Qual é, irmão, para a meditação, qual é a obra que está parada em sua vida, eu pergunto agora? Na igreja, o que está parado e o que precisa ser mudado? Liderança, membros, fazer contraste com o exterior e o interior de igreja. Nós precisamos estar analisando os fundamentos disso. A liderança, ela tem que fazer esse contraste, ela tem que entender a respeito desse interior e desse exterior, né? E no profissional? No profissional, nos estudos, no crescimento espiritual, né? Você precisa permanecer constante, irmão. Haverá situações exteriores que o inimigo virá nos desanimar, né? Inquietar, frustrar nossos planos. A questão é, eu não posso deixar este mal exterior afetar os planos de Deus para a minha vida. Pensa um pouquinho, medita um pouquinho comigo agora. Quais são os planos de Deus para a sua vida? Quando Deus já falou com você, pela palavra, por profecias, o seu ministério, seja ele qual for, porque muitas pessoas pensam assim, mas eu sou membro, o membro é um ministério, é um ministério tão importante, que é estar reunido, congregando, louvando, dando glórias àquele que reina para todo sempre, né? Mas, irmãos, como eu disse, eu não quero tornar muito cansativo. Eu destaquei aqui nesse ensino que veio então para aquele povo, né, o desânimo através da zombaria, das pessoas que disseram que não daria certo. Então eu coloquei aqui que nós precisamos estabelecer uma estratégia. Veja bem, Neemias, diferente de Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, que eram as lideranças da época, desenvolveram estratégias para vencer a oposição. E nenhum cessou a obra. Veja bem, porém, que diz a palavra do Senhor, porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Neemias capítulo 4, versículo 9. Então pus o povo, por famílias, nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Neemias capítulo 4, versículo 13. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Neemias capítulo 4, versículo 16. Observou? O povo desanimado e amedrontado ficou parado esperando por 16 anos. É preciso permanecer constante, perseverar naquilo em que você é chamado. Até quando você e eu vamos ficar esperando e tomar coragem para enfrentar
e receber e cumprir a promessa de Deus. Desenvolva, irmão, desenvolva uma estratégia. Faça uma análise. Eu não sei se você que está ouvindo essa live, se você de repente está um pouco parado ou não está mais dando tanta importância para as coisas de Deus. Mas comece a colocar, não que você tenha que largar as suas coisas seculares, não. Mas comece a dar prioridade às coisas de Deus. Arruma um tempo. Ponha Deus acima de todas as coisas. Ore ao Senhor, como foi feito aqui. Peça para Ele as estratégias e tome uma atitude. Não fique estagnado diante das situações. As situações adversas, ela vem na vida de todo mundo. Mas é necessário que nós tenhamos as estratégias nas mãos para poder enfrentar, para poder batalhar, para poder passar por elas. Conforme diz aqui o texto sagrado, ele tomou todas as atitudes, observou todos os cuidados para que não fossem pegos de surpresa. E acima de tudo, aqui, o que mais, primeira das coisas aqui que comecei a ler, porém nós oramos ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Desenvolva uma estratégia. Amém? Por que então, irmão, nós não recomeçar de novo? O texto diz: reconsiderem o vosso passado, vejam quais têm sido suas prioridades, qual tempo está vivendo, assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ageu 1, verso 2. Por que não recomeçaram a obra? Porque estavam dando desculpas de que ainda não era tempo. Reconsiderar os nossos caminhos. Onde nós paramos? No nosso chamado, quando Deus nos chamou. Quando Deus nos chama, quando Deus está falando conosco, como com certeza está falando com você agora, nessa noite. Aonde nós paramos? Reconsideremos. Montemos uma estratégia. Tomemos a atitude. Vamos sair desta situação. É preciso recomeçar, irmão, e não dar desculpas. Deus conhece o meu e seu coração, como sabia o coração daquele povo, quando disseram aos profetas que ainda não era tempo. Mas Deus dizia que era. E ele dizia: não, não é tempo. Por quê? Era uma desculpa que eles estavam dando para não recomeçar. Muitas desculpas nós damos para não ir à casa de Deus. Muitas desculpas nós damos para não orar. Muitas desculpas nós damos para não jejuar. Muitas desculpas nós damos para não contribuir na casa do Senhor. Muitas desculpas nós damos para não evangelizar. Pode ser dura a palavra, mas é a palavra que Deus coloca no nosso coração nessa noite, através dessa passagem. É preciso recomeçar. Reconheça, distinga o tempo em que você está vivendo hoje. Judá, irmãos, não entendeu o propósito da volta deles para Jerusalém. Era o tempo do quê? De edificação, de reconstrução de uma nova vida ao lado do seu Deus. Era tempo de crescer, era tempo de olhar para o interior e não para o exterior. Qual o tempo você está vivendo?
Em Eclesiastes 3 diz assim: é tempo de plantar ou colher? É tempo de edificar ou derribar? É tempo de abraçar ou tempo de afastar-se de abraçar? Qual tempo nós estamos vivendo hoje? Tempo de buscar ou tempo de perder? O coração do sábio, irmãos, conhece o tempo e o modo, diz o versículo 6. Porque para todo propósito há tempo e modo. Eclesiastes 8, do 5 ao 6. Qual a tua prioridade? Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? É tempo de nós cuidarmos apenas da nossa casa, enquanto a casa de Deus precisa de você? A casa de Deus precisa de você para estar glorificando o nome do Senhor, para estar orando, para estar ajudando na porta, para estar louvando num grupo de louvor, para estar tocando algum instrumento, para estar ministrando a palavra de Deus, para estar apacentando um rebanho do Senhor, para estar saindo para missões, para estar evangelizando. Qual é o chamado? Qual é o seu tempo? Reconsiderai os vossos caminhos, irmãos. Monte a estratégia. Saia da caverna e venha para a luz. O Senhor quer que você nessa noite, irmão, tome uma iniciativa na sua vida. Reconstrua tudo o que o inimigo derribou. É tempo de reconstrução. Tempo de reconstrução. Vamos reconstruir tudo de novo? Vamos voltar ao primeiro amor, em que só o fato de nós entrarmos na presença de Deus e orarmos, as lágrimas já começavam a correr dos olhos. Quanto tempo faz que isso não acontece? O que foi que aconteceu dentro do seu interior? Foram as pessoas? Com certeza, alguma coisa destruiu os seus alicerces. Mas esses alicerces que eu quero te dizer, que você pensa em estar lá no chão, porque você aceitou pacificamente a situação, deu as desculpas, mas alicerce-se no Senhor, o verdadeiro alicerce, aquele que não cede, a rocha. Considere o seu passado. Por 2 vezes, irmãos, seguindo aqui para o final já, por 2 vezes Deus chama a atenção do povo, dizendo: considerem o seu passado. Eles haviam acabado de sair do cativeiro, da disciplina, e não estavam tão preocupados com a situação. Estavam agindo como crianças rebeldes, birrentas, que não atendem a disciplina. Como uma criança que acaba de sair do castigo, sai e comete o mesmo erro. Assim é Israel com Deus. Assim somos nós com Deus. Eu quero que você olhe para a sua vida presente e veja as consequências do passado, sejam boas ou más. Atenda a voz do Senhor. Zorobabel, Josué, o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Ageu 1:12.
Você tem o temor de Deus? Se você ainda tem o temor de Deus, você vai voltar, irmão. Vai voltar às primeiras obras, vai voltar com força total. Não é essa pandemia que está aí que vai manter o seu coração preocupado. Tudo está no controle e nas mãos de Deus. Eu costumo dizer aqui em casa, se o sangue de Jesus está nos umbrais das portas, a morte vai passar e não vai entrar na sua tenda. Viu? Guarde bem isso. Se o sangue de Jesus, se você aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, e o sangue dele estiver nos umbrais das portas da sua casa, a morte vai passar. Amém? Irmãos, a exortação e o encorajamento dos profetas Ageu e Zacarias, obra recomeçada depois de 16 anos parados, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém e começaram a edificar a casa de Deus, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudaram. A aplicação desse texto: dai-me, Senhor, ouvidos sensíveis à sua voz. Atender é fazer a sua vontade. Desperte-nos para a sua obra. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, governador de Judá, e o espírito de Josué, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Ageu 1,14. Desperta, ó tu que dormes. Gálatas 14. Irmãos, para encerrar, ouça bem. Desperte para a obra, irmão. Tem muita gente que pensa, não tenho chamado, não tenho... O chamado, irmão, é para a salvação. O ide do Senhor para fazer discípulo, ele não falou ide pastores, ele não falou ide evangelistas, ide presbíteros, não. Ele deu uma ordem imperativa: ide e fazer discípulos, né? Em todas as nações. Então, deixa Deus te despertar nessa noite para os ministérios. Desperte para a vida pessoal, profissional. Esforce-te, né, para conquistar, crescer em todos os segmentos da sua vida, material e espiritual. Viu? Considere o teu passado, o tempo em que vive, né, e a prioridade em que está dando em sua vida. Não espere que nada venha cair do céu, pois Deus está nos ensinando que as outras coisas vos serão acrescentadas através do esforço e lutas. Eu quero recomeçar a obra que está parada. Exorta-me para sair do comodismo e dai-me força e coragem para recomeçar de onde estou parado. Seja na tua obra ou na minha vida pessoal. Diga comigo: eu quero recomeçar. Você não entendeu? Porque talvez seja um vídeo. Mas diga comigo: eu quero recomeçar. Eu quero a reconstrução do templo. Você é o templo do Espírito Santo. Pense nisso. Amém? Que Deus os abençoe. Abençoe a todos que nos acompanharam. Orem pelo pastor Rubens, que eu sou carente também das vossas orações, para que Deus continue nos usando, né? De uma maneira que não seja da forma como nós queremos, mas da maneira como Ele quer, né? Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma ótima semana. Quinta-feira teremos o culto da vitória. Acompanhe, né? Haverá a live aí a partir das 19h30. O ensino nós estamos fazendo às 8h, mas a live começa, e os cultos começam às 19h30, né? Então não se esqueça, né? Porque cada vez que nós nos chegamos a Deus, Deus se achega até nós com a sua palavra, né? Dobre o seu semblante em nome do Senhor Jesus, né? Receba essa oração
na sua vida. Querido Deus e amado Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Senhor, mais uma vez. Meu Pai, por estas palavras com que o Senhor, Pai, colocou no nosso coração, Senhor. Por esse texto sagrado que se encontra em Ageu, no capítulo 1. Meu Deus, meu Pai amado, que todos os teus filhos, Senhor, ainda quando forem ler, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, meu Pai, assim como esteve nessa noite falando, Senhor, no meu coração, no coração dos teus filhos que têm acompanhado, Senhor, essa live nesta noite, Pai. Abençoa cada vida, Senhor, dá estratégia, dá as ferramentas necessárias, dá a ousadia, Senhor, por intermédio da Tua palavra, a estarem, Senhor, meu Pai querido, com as armas em punho, Senhor, na reconstrução, Senhor, das suas vidas, na reconstrução, Senhor, meu Pai, deste templo, ó meu Pai, que é o templo do Espírito Santo. Estejam, Senhor, meu Pai, aleluia, dispostos, Senhor, a trabalharem, Senhor, meu Pai, ó meu Deus, nesta obra, ó meu Pai, para que a sua vida, Senhor, seja material, seja espiritual, seja cheia da Tua presença. Ó meu Pai, que a Tua pessoa seja, Senhor, o centro da nossa vida, Senhor, meu Pai, seja a prioridade, seja as primícias. Espírito Santo de Deus, visita agora, Senhor, essa pessoa neste lar, visita esta pessoa, Senhor, onde quer que ela esteja, no hospital, nos presídios, nos asilos, Pai, eu não sei, seja onde essa live chegar, Senhor, ó meu Pai, que chegue, ó meu Pai querido, para a glória do Teu nome, repreendendo todo mal, toda enfermidade, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Dá uma semana abençoada, Senhor, a vida dos Teus filhos e uma noite, Senhor, na Tua presença, é o que eu lhe peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Todos juntos podemos dizer amém. Deus abençoe a todos. Boa noite.